Eu ia falar que você fez um post hoje falando dos mitos pra gente fazer o podcast. E você comentou lá do açúcar, que também, assim como o carbo, eu acho que é um composto aí que tem muitos mitos, muito terrorismo, muito pânico feito em cima. Você escreveu que açúcar. Tem gente que fala que açúcar é viciante como uma cocaína. Tem, né? Tem gente que fala Já ouviram? isso. Já ouviram? Não. Porra. Não, já ouvi que vicia, mas que nem cocaína. Não, tem gente que fala que vicia igual Que cocaína. vicia igual cocaína. Porra, que... Na verdade, o açúcar é a cocaína da palatável, né? A cocaína... Mas veja bem, cheirar cocaína é uma coisa, né? Tu vai lá, cheira e tal, né? Sei você. Mas quanto mais... Não, mas é parecido. Você quem, cara? Mas você para Vocês, né, pensar... caralho? Não. Vamos podcast Porra. cocaína, liga pro Pinduca aí. Não, Velho, tô você falando conhece assim- alguém que é viciado em comer açúcar puro? Eu conheço o cara... Não, mas o cara, puro quanto não. mais você come açúcar, mais você perde a sensibilidade do doce, o cara come mais Não, e mais não. e mais. Não, Quer mas comer cada o vez açúcar mais. que tá onde? O açúcar que tá no doce, Que doce? Que vai... não é qualquer esses doces Não, mas industrializados. então, mas é que é uma Açúcar coisa... é doce. Uma coisa tu falar açúcar. Ninguém é viciado em açúcar puro. Não, Você gosta, por exemplo, você gosta de Nutella. Sim. Mas o que tem pra caralho Nutella? Gordura. Gordura saturada. A combinação do açúcar com a gordura é que dá o Que é o tchan do negócio. Entendeu? Então, não tem base científica pra falar que o açúcar vicia, muito menos mais que a cocaína. Isso daí é baseado em estudo que eles comparavam acho que em rato, né? Que eles davam cocaína, açúcar e tal. Mas era um ambiente totalmente diferente de um ambiente normal, né? O bicho tá estressado lá e tal. E realmente, se o cara vive num ambiente muito estressante, né? Por exemplo, na época da Guerra do Vietnã, diz que os soldados eles, usavam muita heroína. Mas quando esses soldados voltavam para os Estados Unidos, a grande maioria abandonava o vício da heroína. Então o vício deles tinha a ver com o contexto da guerra. O Pô, estresse, pensa aí, velho, você vai pra guerra lá, só Não, vê ó, tragédia, tá teu bom. amigo levando um tiro na cabeça e tal. A Guerra do Vietnã foi umas guerras malucas. Não, na guerra os caras, né? Então tem muito a ver com o contexto. Agora, existe o açúcar, ele dá um tchan nos alimentos e isso pode ativar o nosso sistema de recompensa cerebral e fazer com que a gente coma mais? Sim, mas ele faz isso normalmente no contexto que ele está misturado com outros componentes que potencializam o sabor daquele alimento, que torna aquele alimento que a gente fala hiperpalatável, né? Por exemplo, eu tô comendo aqui a tapioca, que tá com frango. Comer a tapioca com frango é uma coisa. Comer com catupiry, a minha tá com catupiry aqui, tá até demais. Então, o que acontece? O efeito, o prazer de normalmente você tá comendo com catupiry vai ser maior, né? A minha tava uma bosta, tá seca aqui, era frango puro só. Os caras podiam ter... Então, a combinação é que faz a diferença. E a indústria de alimentos sabe, né? O McDonald's sabe, né? Os caras que fazem os doces, eles sabem que você combinar açúcar, farinha de trigo, combinar gordura, eles sempre vão testando combinações, né? Que vão aguçar levar, isso, né? exatamente, levar ao maior prazer. Ativar mais o nosso sistema de recompensa aqui. Mas o açúcar sozinho, ele não tem esse potencial, né, cara? Você pega uma colher de açúcar e mete na boca, você fala, porra, que merda. Então o açúcar, ele pegou a fama. Sim, pegou a fama, por quê? Porque normalmente os alimentos que... O açúcar é doce. Normalmente os alimentos hiperpalatáveis que a população come e ganha peso, fast food, doces, bebidas, né? Coca-Cola, essas coisas. Esses alimentos têm açúcar. Mas muitos desses alimentos, eles, na verdade, existem mais gordura do que açúcar. E não é porque a gordura é um problema. O problema é a combinação. Né? Entendi. O problema é a combinação. E a combinação ela é justamente feita pela indústria para fazer com que as pessoas consumam. Não é porque a indústria quer fuder na saúde. A indústria quer ganhar dinheiro. Entendeu? Você fala assim, os caras trabalham com a concorrência. Né? Que nem o sabor da Coca-Cola é imbatível, cara. Dificilmente as pessoas preferem Pepsi do que Coca. E com outros... E a indústria sempre tá trabalhando dessa forma. Como que eu faço pro meu alimento ser imbatível? Né?
o que eu faço? Então, eles vão testando combinações que tornam aquele alimento hiperpalatável. E uma dessas combinações mais fáceis de fazer é você misturar açúcar com gordura e sal, sódio. Doideira, né? Mas, Dudu, aquela pessoa que é viciada em doce, que assim, meu, ela come e ela sente uma necessidade. Ela chama de vício em doce, né? Imediata de consumir doce, ou se você corta o doce dela, ela parece que entre abstinência é fisiológico, é psicológico, é hábito. Existe um Cara, veja bem, vício? se você tem qualquer coisa, algo que te dê prazer, tu vai querer ter essa experiência novamente, né? Então, isso mexe com a nossa bioquímica cerebral, né? Tá certo? Então, se você come algo que é muito gostoso, aquilo vira uma referência. Teu cérebro guarda, a tua memória guarda aquilo. Então, quando você tiver a oportunidade de comer aquilo novamente, né? Tu vai querer. Tu vai buscar. Tá certo? Então, isso acaba muitas vezes virando um hábito. E é difícil tirar esse hábito, por quê? Porque ele é prazeroso. Tá certo? Sim. Então, é difícil, mas não chega a ser um vício, né, cara? Não é realmente um vício. É realmente algo que te dá prazer. Nesse caso, a gente não conforto, pode, né? a gente não pode chamar tá... não dá pra chamar de vício, né? Tem discussão isso dentro dessa parte comportamental, mas o vício em comida, ele não consegue entrar na mesma categoria do que se considera vício, sabe? Não é algo que eu estudo muito, tem os colegas aí que estudam mais, o Felipe Almeida, o Marco Alexandre, mas não se enquadra, por exemplo, como ali na cocaína, você consegue categorizá-la como vício porque ela cumpre certos parâmetros. O vício em comida já não encaixa tão bem assim. Mas tem uma discussão sobre isso. A questão é que o vício em açúcar é bobagem realmente, porque ninguém é viciado em açúcar. Você pode falar, o cara é viciado em comida, o cara gosta de comer tal alimento. Aí a gente pode discutir, né, a relevância disso. Mas é porque esse tipo de alimento dá muito prazer realmente, porque ele ativa o nosso sistema de recompensa no cérebro. Na verdade, a gente come não porque só tem fome, a gente come porque a gente quer ter prazer com alimentos também, né? Então, alguns alimentos vão causar mais prazer do que outros, né? Isso, e principalmente esses alimentos que envolvem combinação de açúcar com gordura. Gordura saturada, gordura trans e sódio.